One, two, three, Um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, um símbolo de dedicação, amor a um clube e à seleção. Ídolo do Flamengo, mas respeitado por todas as torcidas. Um craque com C maiúsculo, um camisa 10 completo, um gênio. Nesse vídeo você vai ter noção de todo o tamanho desse cara para o futebol. Portanto, hoje a história é do Galinho de Quintino. Hoje a história é dele, Zico. Arthur Antunes Coimbra nasceu no dia 3 de março de 1953, no Rio de Janeiro, capital. Caçula dos 6 filhos de um imigrante português, o Zico teve sua paixão pelo Flamengo e principalmente pelo futebol alimentada desde que ele nasceu praticamente. Logo ele ganhou camisas do clube e era incentivado a jogar, pois tinha 2 irmãos que estavam no profissional da América. Peladas de rua, elas começaram aqui. Então tinha um golzinho aqui, bem aqui nesse local, era o gol de cima, o gol da minha casa, e tinha o golzinho lá de baixo. E a gente ficava tabelando aqui com os muros. De início era uma diversão, mas em pouquíssimo tempo o magrelo garoto se destacava demais, e então olheiros de vários lugares do Rio iam onde ele morava só para vê-lo jogar. Só que justamente por ser muito magro e baixo, foi estipulado ao Zico que ele precisaria ganhar altura e massa muscular para que pudesse jogar e resistisse às pancadas dos rivais. Então, o adolescente aderiu a uma alimentação regrada, muita musculação e uso de hormônios para que pudesse crescer e assim se profissionalizar futuramente. Ele saía de casa às 5 da manhã, se dividia entre treinos, estudo e academia todos os dias e só retornava às 11 da noite para conseguir isso. Foi no ano de 1971 que o franzino garoto fez a sua estreia como atleta profissional do Clube de Regatas do Flamengo. Nesse ano, a equipe acabou não ganhando títulos, foi vice do Carioca e terminou o Brasileirão na metade da tabela. Em 1972 foi pouco aproveitado devido à sua parte física. O Zico passou um bom tempo aprimorando-a e assim ganhou poucas chances no time, mas ainda assim fez parte do elenco que venceu o campeonato carioca daquele ano. O Flamengo bateu o Fluminense e o Vasco no triangular final para ficar com a taça. Já em 1973, o Zico ganhou mais oportunidades, apesar de não ainda ter se firmado no time. O ano, coletivamente falando, foi sem conquistas. De forma individual, o meia já foi mais aproveitado. Já em 1974, o Zico se tornou o titular absoluto do Flamengo e pôde mostrar todo o seu talento, seu potencial. O ainda jovem jogador ajudou seu clube a vencer o título estadual daquele ano e, de quebra, passou a vestir a camisa 10 do clube, sendo eleito o melhor jogador daquele estadual. No Brasileirão, o Mengão não foi longe, porém, jogando muito, o Zico ganhou a bola de ouro da Placar e foi o melhor jogador daquela edição. O agora Galinho de Quintino, uma referência ao bairro de nascimento do jogador, já era um se não o principal nome do Flamengo, e mesmo com pouco tempo de futebol profissional, já passava a cair nas graças do torcedor rubro-negro. No ano foram 46 jogos, 31 gols e 16 assistências. Em 1975, o Flamengo acabou ficando sem taças e o Zico continuou comendo a bola. Teve mais um ano com números absurdos e era sem dúvidas o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro. No ano, ele disputou 56 jogos oficiais, marcou 40 vezes e ainda deu 15 assistências. Já em 1976, mais uma vez o Flamengo não ganhou títulos e de relevante para o Zico, além das grandes atuações no seu clube, sem dúvidas, foi receber a sua primeira convocação e merecida para a seleção brasileira. E a estreia com a amarelinha não poderia ter sido melhor. Foi um amistoso contra uma seleção rival, o Uruguai. O Brasil venceu aquele jogo por 2-1, e de mais marcante para o Galinho foi o fato de ter marcado o gol da vitória brasileira aos 84 minutos de partida. Em 1977, o Vasco venceu o primeiro turno do Carioca, enquanto o Flamengo faturou o segundo. Isso levou os dois clubes à decisão. Depois de um 0-0, o Flamengo perdeu na disputa por pênaltis para Roberto Dinamite e companhia e amargou aquele vice-campeonato. O Zico fechou mais uma grande temporada, sendo eleito dessa vez o Rei da América, com 37 gols marcados em 47 partidas, além de 14 assistências. 1978 marcou o início de um período extremamente vitorioso na história do Flamengo. Sendo o craque o principal de uma geração muito talentosa, o Zico conduziu seu clube à conquista do título estadual daquele ano, vencendo tanto a Taça Rio quanto a Taça Guanabara. Não precisou nem de final para garantir mais esse troféu.
E nesse mesmo ano, o meio-atacante disputou sua primeira Copa do Mundo. Foi realizada na Argentina, e o Zico era titular naquele time. Só marcou uma vez, na vitória contra o Peru, e a seleção não passou da segunda fase de grupos. No entanto, bateu a Itália na disputa do bronze e foi a terceira colocada naquela Copa. O ano de 1979 representou o auge técnico da carreira do Zico revertido em números. Ele estava imparável. Assim, foi de suma importância nos 2 títulos de campeonato carioca daquele ano, onde 2 edições foram realizadas. Jogando demais, o Zico disputou 51 jogos, marcou inacreditáveis 65 gols e ainda distribuiu 8 assistências. Na Copa América de 1979, o Zico jogou muito enquanto esteve em campo, principalmente no triunfo por 2-1 contra a Argentina, em que ele marcou um gol e deu uma assistência. Mas, na semifinal, o Brasil perdeu do Paraguai e não avançou à decisão do torneio. Em 1980, o Flamengo foi vice do Carioca, porém conseguiu um título gigante, o primeiro da carreira do Zico dessa competição, que foi o Campeonato Brasileiro. O Mengão chegou na final depois de eliminar o Coritiba e bateu o Atlético Mineiro. O Fla perdeu a ida em BH por 1-0, de um time que também era muito forte na época, mas na volta derrotou o Galo por 3-2. O Zico foi autor de um gol e deu uma assistência. Ele acabou com o jogo e, além de melhor jogador, foi o artilheiro daquele Brasileirão com 21 gols marcados. Um ano simplesmente espetacular do Zico e do Flamengo. Que só não foi melhor que 1981. Isso porque, com a conquista nacional, o clube carioca garantiu vaga para a disputa da Libertadores da América. O Flamengo encarou o Cobreloa do Chile na final e precisou de 3 jogos para garantir o título. No primeiro, ganhou de 2-1, com 2 do Galinho. Só foi parado pela violência e perdeu no segundo. E no terceiro, nova vitória. Essa por 2-0, com 2 do Maestro, que foi o artilheiro e melhor jogador daquela Libertadores e, claro, extremamente decisivo quando o time mais precisou dele. E não por acaso, ele foi eleito pela segunda vez na carreira o melhor jogador do continente, ou seja, o Rei da América de 1981. Ainda houve fôlego para vencer o Campeonato Carioca, em que o Flamengo precisou de 3 partidas contra o Vasco para deixar o rival com o gosto amargo do vice. E para fechar esse ano incrível, em dezembro, o Flamengo derrotou o poderoso Liverpool por um sonoro 3-0 e conquistou a Copa Intercontinental, ou seja, o Mundial de Clubes. O Zico não marcou no jogo, mas contribuiu com 2 assistências geniais, além de ter participado de um outro gol. Ele foi eleito o melhor jogador em campo naquele dia. Ao todo, nesse ano, o Galinho totalizou 55 partidas, deu 15 passes para gols e balançou as redes 39 vezes. Em 82, o bi da América não veio, porém, ainda assim, o Flamengo seguiu competitivo e, além do vice do Carioca, voltou a vencer o grande Campeonato Brasileiro, o segundo da carreira do Camisa 10, e ele foi o melhor jogador daquele campeonato. E mais uma vez ele foi assustadoramente regular e foi muito bem em todas as fases. De quebra, foi mais uma vez o Rei da América e o artilheiro do Brasileirão. O placar agregado dos 3 jogos foi de 2-1 para o rubro-negro, um gol e uma assistência do Zico. O Galinho foi a campo em 50 oportunidades, anotou 46 gols e deu 13 assistências. Referência técnica de uma das melhores seleções de todos os tempos, o Brasil reunia muitos talentos na Copa de 1982. O principal deles, sem dúvidas, era o Zico, e ele fez um Mundial à altura da sua capacidade. Foram 4 gols e 4 assistências ao longo das 5 partidas. Atuações de gala, mas que infelizmente foram brecadas pela Itália na segunda fase. O Brasil perdeu aquele fatídico jogo por 3-2 e acabou eliminado da Copa de forma melancólica. O Zico foi o bola de bronze, ou seja, o terceiro melhor jogador do torneio. Em 1983, o rolo compressor do Flamengo voltou a conquistar mais um título brasileiro. O clube bateu o Atlético na semifinal e derrotou o Santos na final. O Zico marcou 2 vezes contra o Furacão e na vitória decisiva contra o Peixe por 3-0 fez um gol e deu uma assistência. Ou seja, mais um campeonato que ele colocou no bolso e deu mais essa conquista ao Flamengo. O World Soccer o elegeu como o melhor jogador de todo o planeta desse ano de 83. Na metade do ano, foi acertada então a sua transferência para o futebol italiano e então o Zico deixou o Fla nessa primeira passagem. Mesmo com a concorrência de Roma e Juventus, quem levou o Zico foi a Udinese, um clube muito mais modesto em comparação. Mas profissional ao extremo, o Zico só queria saber de jogar futebol. Ele chegou lá sendo muito admirado, mas manteve a sua humildade e esbanjou um grande futebol em solo italiano.
A Udinese foi nona colocada no Calcio e o Zico foi o vice-artilheiro, com apenas um gol a menos que o Michel Platini, 20-19, que jogava na Potência e campeã, a Juventus. E detalhe, o Galinho teve 6 partidas a menos que o francês. Acrescido a isso, foi eleito com justiça o melhor jogador do campeonato italiano. Para a temporada de 84 e 85, o Zico seguiu em Udine, mas não por muito tempo. Isso porque, ainda nesse ano de 1985, ele deixou a Itália para retornar ao Rio de Janeiro. Nessa curta passagem pela Terra da Bota, o brasileiro disputou 54 partidas e marcou 30 gols. No segundo semestre, acertou sua volta ao Mengão, graças a uma força-tarefa envolvendo algumas instituições financeiras. No entanto, as alegrias pelo retorno do rei foram substituídas pela agonia de uma lesão sofrida numa entrada duríssima de Márcio Nunes, do Bangu. O Galinho machucou os 2 tornozelos e o joelho, sendo submetido a algumas cirurgias, o que com certeza foi muito prejudicial para a sua carreira. Tanto que no ano seguinte, de 1986, o Zico pouco atuou. Ele voltou em fevereiro e queria se condicionar a todo custo para disputar o Mundial no México. O Flamengo ganhou o Carioca, mas a grande preocupação do Galinho, sem dúvidas, era a Copa. Somente às vésperas daquele Mundial que a convocação do Zico foi confirmada. Visivelmente sem condições físicas nos amistosos, ele foi no sacrifício para defender o Brasil e acabou marcado por um pênalti perdido no jogo da eliminação contra a França. Essa partida contra os franceses foi a última dele vestindo a amarelinha. Foi um sofrimento que eu não gostaria que nenhum atleta de futebol passasse. Eu acho que foi um momento que marcou muito, eu acho que a minha personalidade dentro do futebol, e só quem me acompanhou o dia a dia sabe o que foi feito. Eram praticamente 8 horas por dia de sessão de exercícios, de tratamentos e de incerteza de saber se eu ia jogar a Copa do Mundo ou não. Mas em nenhum momento eu desisti, eu lutei. Ao todo, em 10 anos de Celeste, foram 71 jogos, 48 gols oficiais e 21 assistências, além de ele não ter conquistado, infelizmente, nenhum título. Depois da Copa, o Zico voltou a operar o joelho para poder dar continuidade à sua carreira de uma maneira um pouco mais saudável. O Flamengo voltou a ser campeão nacional quando ganhou a grande Copa União daquele ano de 87. A vítima da decisão foi o Internacional de Porto Alegre. Já experiente, sem ter as mesmas condições físicas, o Galinho jogou só 17 partidas, marcou 6 vezes e deu 3 assistências. Já em 1988, o Flamengo acabou não ganhando títulos e o Zico, apesar de toda a genialidade, não conseguiu apresentar o mesmo grande futebol dos anos anteriores. Da mesma maneira que 1989, esse ano, aliás, marcou o último da carreira do Zico defendendo o vermelho e preto do Flamengo. Sua despedida aconteceu sem conquistas coletivas e depois de 16 anos, somando as 2 passagens, deixou o Flamengo com 575 partidas, 396 gols marcados e 13 títulos conquistados. Em 1989, foi realizado um jogo festivo de despedida do Zico da seleção, constituído por Brasil contra o resto do mundo. O Galinho foi muito homenageado e festejado nessa partida que foi feita em Udine, na Itália. E aí, depois de praticamente um ano sem atuar, o Zico foi popularizar o futebol no Japão e desfilar sua qualidade na Terra do Sol Nascente. O clube em questão era o Kashima Antlers, muito diferente e acima da média, mesmo já não estando bem fisicamente, o talento do Zico ainda se sobressaía no futebol japonês, e lá ele protagonizou lances mágicos. Ele seguiu no time em 1992 e o melhor resultado coletivo da temporada do Kashima foi chegar até a fase de semifinal da J-League, ou seja, o campeonato japonês. Individualmente foi o melhor ano do Zico no Japão e não por acaso ele foi o goleador máximo da liga japonesa. Ao todo ele disputou na temporada 34 jogos, marcou 28 gols e distribuiu 8 assistências. Em 1993, o Kashima foi finalista da Liga Nacional e acabou perdendo na decisão para o Tóquio Verde pelo placar de 3-1 no agregado.
Em 1994, aos 41 anos, o Galinho de Quintino decidiu então pendurar as suas chuteiras e disse adeus ao futebol, após 4 anos atuando no Japão, onde virou ídolo e um dos jogadores mais idolatrados até hoje pelo povo local. Com a camisa do Kashima foram 75 jogos e 53 gols marcados. Atuando pelos clubes entre 1971 e 1994, Arthur Antunes Coimbra disputou 704 partidas, marcou 482 gols oficiais, deu aproximadamente 203 assistências e ganhou 13 títulos. Em 1995, o Zico entrou para a seleção brasileira, só que de futebol de areia, onde jogou até 96 e ganhou alguns títulos na modalidade, como por exemplo o Campeonato Mundial. Em 1996, ele assumiu o cargo de coordenador técnico do Kashima Antlers, clube onde tem muita moral pelos anos como atleta. Depois disso, foi auxiliar na seleção brasileira e esteve presente na comissão técnica de Zagallo no vice-campeonato mundial da França. A próxima aventura do Zico foi como treinador de fato. Ele entrou depois do Mundial de 2002 e fez o ciclo até o Mundial de 2006. No período, ganhou a Copa da Ásia de 2004, disputou também a Copa das Confederações e disputou a Copa do Mundo de 2006, onde não passou da fase de grupos e chegou a ser goleado pelo Brasil. Passou 2 temporadas como treinador do Fenerbahçe da Turquia e pegou uma época muito boa, com Alex jogando muito. Conseguiu ser campeão turco e da Copa da Turquia, além de levar o clube às quartas de final da Champions, o que foi um fato inédito. Ainda em 2008, Zico começou a treinar o Bunyakdor, do Uzbequistão. Em apenas um ano já ganhou 2 títulos, a Liga Nacional e também a Copa. O próximo desafio foi o CSKA de Moscou. Conquistou 2 troféus, a Supertaça e a Taça da Rússia. A Grécia foi o próximo destino do professor Zico. Ele treinou o Olympiacos por uma temporada e não ganhou nada. Ainda no ano de 2010, trabalhou como diretor técnico do Flamengo, mas também não ficou muito tempo. Entre 2011 e 2012, o Zico foi o treinador da seleção do Iraque e permaneceu durante esses 2 anos à frente da seleção. Na temporada de 2013 e 2014, foi o professor do Al Garrafa, um clube do Catar. E entre 2015 e 2017, o Zico foi treinador do Go FC, um tradicional clube indiano, e apesar dos bons resultados, não ganhou títulos. Em 2018, voltou ao Kashima Antlers do Japão, e lá exerce a função de coordenador técnico, onde ainda possui contrato vigente. Como você pode ver, Arthur Antunes Coimbra foi um monstro dentro de campo, um cara que resolvia, que decidia jogos. Ele levou o patamar do Flamengo em escala mundial. É o maior ídolo de um clube brasileiro, maior artilheiro da história do rubro-negro. Mostrou toda a sua perseverança para conseguir ser jogador e depois que deslanchou, foi impecável. Esse foi o grande Zico. A você que assistiu até aqui, só tenho a te agradecer, pedir que você compartilhe esse canal com seus amigos, que semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!